Quando pensamos em arte brasileira, especialmente nas pinturas que mais representam a nossa cultura, lembramos quase que inevitavelmente de Tarsila do Amaral. A artista teve importância inestimável para o movimento modernista, iniciado na década de 20. Hoje vamos conhecer um pouco mais da vida dessa mulher que ajudou a transformar o que era considerado arte no século XX. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886. Ela era paulista, nascida na fazenda São Bernardo, no município de Capivari. Seus pais eram José Estanislau do Amaral Filho e Lídia Dias de Aguiar. Tarsila teve 7 irmãos. Nasceu em uma família de fazendeiros paulistanos, na época do auge do café no Brasil. Ela recebeu uma excelente educação nos moldes da época. Teve professores particulares com quem aprendeu francês e bordado ainda criança. Depois, estudou no Colégio Sion, um renomado colégio de freiras na capital paulista. E mais tarde, terminou seus estudos em Barcelona. Tarsila teve 4 relacionamentos significativos ao longo de sua vida. Ela casou-se 2 vezes. Seu primeiro esposo foi o médico André Teixeira Pinto, primo de sua mãe, com quem se casou assim que voltou de Barcelona. Os dois tiveram uma filha, chamada Dulce. Seria a única filha de Tarsila. Tarsila e André ficaram apenas alguns anos casados e se separaram alegando diferenças culturais. Depois da separação, Tarsila foi morar em São Paulo e foi neste momento que ela começou sua formação nas artes. A artista iniciou seus estudos com a escultura, aprendendo com o escultor William Zadig. Zadig era sueco e esteve em São Paulo dando aulas no Liceu de Artes e Ofícios na década de 1910. O escultor tem diversas obras espalhadas pela capital paulista até hoje. Em 1918, começou a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino. Foi lá que ela e Anita Malfatti se conheceram. Malfatti foi uma pintora modernista brasileira, e foi através dela que Tarsila acompanhou a efervescência de São Paulo e a movimentação para a Semana de Arte Moderna de 1922. Ao contrário do que muita gente pensa, Tarsila não participou da Semana de 22. Musa inspiradora de 22. Uma das pessoas mais importantes, uma das grandes personalidades da Semana de 22. Feliz por estar aqui, Tarsila? Muito obrigada, Samir. Muito gentil também de ter vindo. Já percorreu esta exposição? Não vi ainda. E agora, 50 anos depois da Semana de 22? Pois é, interessante isso, não é? Como você se sente? Eu estou muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo o que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. Ela estava na França desde 1920, quando foi estudar na Académie Julian. Enquanto esteve na França para estudar arte, sua filha ficou como interna no Colégio Sacré-Cœur de Londres. Tarsila ia visitá-la com frequência. Ao voltar para o Brasil em junho de 1922, Tarsila foi apresentada aos modernistas por sua amiga Malfatti. Assim surgiu o chamado Grupo dos 5. Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Oswald de Andrade foi o segundo relacionamento da pintora. Eles começaram a namorar ainda em 1922 e ficaram juntos por muitos anos. Ainda em 22, Tarsila e Oswald viajaram a Paris, onde entraram em contato com grandes artistas europeus, como Picasso, Stravinsky e Delaunay. Tarsila começou a estudar com o cubista Fernand Léger. Foi nessa época que ela pintou o quadro A Negra, de grande inspiração cubista, pintura que demonstrava sua entrada definitiva para o modernismo. Segundo sua sobrinha, Tarsila oferecia em seu ateliê na França almoços de comidas brasileiras regados a muita caipirinha. Em 1924, Tarsila volta ao Brasil e, com Oswald e alguns amigos artistas modernistas, fez uma viagem de redescoberta do Brasil,
Passaram pelo Rio de Janeiro e pelas cidades do interior mineiro. É desse momento a chamada fase pau-brasil, cujas obras mais famosas são A Cuca, Carnaval em Madureira, Estrada de Ferro Central do Brasil, Morro da Favela, O Mamoeiro, O Pescador. Em 1926, Tarsila casou-se com Oswald de Andrade. Os dois alternavam entre temporadas na fazenda da artista no interior paulista e a Europa. Ainda no mesmo ano, Tarsila fez sua primeira exposição individual na Galeria Percier, em Paris. O Abapuru, sua obra mais famosa e um dos mais valiosos quadros da arte brasileira, foi um presente de aniversário de Tarsila para Oswald, que ela havia pintado em segredo por alguns meses. A tela recebeu o nome de Abapuru, uma junção das palavras aba e poru, que significa homem que se alimenta da carne humana, no idioma tupi. O escritor adorou o presente e nele se inspirou para escrever o Manifesto Antropofágico. A tela tem a cara do modernismo, e a antropofagia tinha o sentido de digerir, absorver cultura europeia dominante e ressignificá-la para algo nosso, com a cara do Brasil. A obra Abapuru foi leiloada em 1995 e arrematada pelo argentino Eduardo Constantini por $1.500.000. Na época, bateu o recorde de obra brasileira com maior valor. Hoje, ela integra a coleção do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA. Em julho de 1929, Tarsila fez sua primeira exposição no Brasil, que aconteceu no Palace Hotel, no Rio de Janeiro. Em 1929, a economia brasileira sentiu os efeitos da quebra da Bolsa de Nova York. E a família de Tarsila também foi abalada, levando a artista a perder a sua fazenda. Ainda no mesmo ano, Oswald se separou de Tarsila. Ele começou um relacionamento com Patrícia Galvão, a Pagu, artista que também teve grande importância no modernismo. Após a separação, Tarsila pegou o Abapuru de volta. Em entrevista recente, sua sobrinha Tarsilinha afirmou que "Vocês acham que a Tarsila queria que o quadro que ela se fez nua, de presente para ele, fosse ficar na casa dele com a outra? Claro que não." Em 1930, Tarsila conseguiu um emprego na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foi ela quem deu início à organização do catálogo da coleção do primeiro Museu de Arte Paulista. No ano seguinte, ela vendeu alguns quadros de seu acervo para viajar à União Soviética com seu novo companheiro, o psiquiatra Osório César. Lá, a pintora passou a conhecer mais o movimento operário e se aproximou do comunismo. Tarsila chegou a fazer uma exposição em Moscou. De volta ao Brasil, a artista passou a ir em reuniões do Partido Comunista e foi vista com suspeita pelo governo de Getúlio Vargas. Foi presa, acusada de subversão e ficou 1 mês no presídio do Paraíso, em São Paulo. Dizem que após ser solta, ela se afastou de Osório e não quis mais se envolver com política. A partir de 1933, Tarsila passou a pintar temas mais sociais. As obras Operários e Segunda Classe são desse momento. Em 1934, a artista começou uma relação com o escritor Luiz Martins. Ela tinha 48 anos e ele 27. Ficaram juntos por 17 anos, se separando em 1951. Em 1936, Tarsila começou a trabalhar como colunista nos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Permaneceu no jornal até a década de 50. Suas crônicas foram reunidas no livro Tarsila Cronista, de Araci Amaral. Ela escrevia sobre como havia sido a efervescência dos anos 20, sobre os artistas que conheceu e sobre a sua vida em Paris. Em 1949, a única neta de Tarsila morreu aos 15 anos, afogada em um lago em Petrópolis. Em 1966, ela perderia sua filha Dulce por conta de uma crise de diabetes. No ano anterior, a artista havia se submetido a uma cirurgia por conta de um problema na coluna e, por um erro médico, acabou perdendo os movimentos das pernas. Essas perdas fizeram com que Tarsila ficasse deprimida. A aproximação com o espiritismo ajudou nesse processo. Tarsila conheceu Chico Xavier, com quem se correspondia. Ela doava parte do dinheiro ganho com suas obras a uma instituição administrada por Xavier. Em 1951, aconteceu a primeira Bienal de São Paulo, e ela participou. Lá, foi premiada e ganhou uma sala especial. Em 1954, exibiu o painel Procissão do Santíssimo, no Parque do Ibirapuera, em comemoração ao aniversário de 400 anos da capital paulista. Participou da Bienal de Veneza de 1964.
Em 1969, Aracy Amaral realizou a exposição Tarsila, 50 anos de pintura. Em 1971, recebeu o Prêmio Cultural Golfinho de Ouro, um dos maiores reconhecimentos à sua criação intelectual. Tarsila faleceu em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos de idade, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A pintora está enterrada no Cemitério da Consolação, o mais antigo da cidade de São Paulo. O Google fez um doodle em homenagem ao que seria seu aniversário de 125 anos em 2011. Tarsila já foi retratada como personagem no filme Eternamente Pagu e nas minisséries Um Só Coração e JK. Gostou de saber mais sobre essa artista tão importante para o cenário cultural do nosso país? Conta pra gente quem mais você quer ver aqui no nosso 50 Fatos Sobre. Não se esqueça de se inscrever no canal. Além disso, siga a tempo nas nossas redes sociais. Deixe seu like e acompanhe os nossos próximos vídeos.